me faz para estarmos aqui nesta noite, para refletirmos sobre um tema da nossa doutrina, e nesta noite com o tema A Missão de Cada Um. A gente sempre acha, ou a maioria de nós achamos, que missão são somente aqueles espíritos que vêm com grandes tarefas, com grandes responsabilidades, trazendo conhecimento, trazendo uma nova visão à humanidade. E a nossa conversa de hoje, tentarei mostrar, ou tentarei fazer com que reflitamos, que todos nós temos uma missão, sem exceção. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas todos nós temos uma grande missão, que é avançarmos na senda do bem. É a oportunidade que Deus nos dá, ao reencarnarmos, de nós nos melhorarmos a cada dia, de nós lutarmos contra as nossas dificuldades, contra as nossas fraquezas, identificando-as. E a partir do momento que nós as identificamos, procurarmos trabalhar cada uma delas, para que no momento em que retornarmos ao mundo espiritual, possamos enfrentar a nossa consciência, as nossas consciências, analisarmos os compromissos que assumimos no momento em que reencarnamos e vermos o quanto crescemos. Hoje nós participamos do sepultamento de uma companheira nossa e estávamos lá no cemitério pensando exatamente sobre esse ponto, de que no momento em que o nosso espírito se desliga do corpo, nós enterramos o corpo somente. Mas esse espírito, ao retornar ao mundo espiritual, que é a verdadeira vida, se confrontará com a sua consciência, com seus compromissos. E esse será um grande momento para todos nós. Porque com certeza ninguém ficará para semente. Essa é uma informação nova para todos. Todos nós um dia retornaremos à pátria espiritual. Então que quando chegar esse momento, e esse momento chegará, que nós tenhamos esta consciência, essa tranquilidade, de enfrentarmos essa grande transição, com a consciência, com a certeza de termos procurado fazer o melhor. Eu acho que o fato de nós virmos a um centro espírita ou alguma outra agremiação religiosa, porque todas as religiões pregam o bem, todas, sem exceção, todas elas procuram fazer com que a gente reflita a respeito das nossas vidas, o que precisamos fazer para nos melhorarmos. E aí cada religião vai explicar o que acontece após esse grande momento. Mas todas as religiões então pregam o bem. Então nós estamos aqui numa quarta-feira às 8h05 da noite, sentados ouvindo alguém falar sobre um determinado tema. E eu sempre coloco isso de uma maneira muito objetiva também. Independente da qualidade daquele que faz a apresentação ou que faz a exposição, o importante é o que nós tiramos do que é colocado aqui. O importante é o que eu tiro de bom, o que eu reflito, que possa fazer com que eu me melhore. Esse é o nosso objetivo. Evidentemente que quando nós estamos falando aqui para todos,
Nós nos incluímos, porque todos nós temos as nossas dificuldades. O importante é que a gente as identifique e vá trabalhando. Então, no decorrer do nosso trabalho hoje, nós vamos procurar refletir sobre esses pontos. Então, começo como tema é a missão de cada um. É importante que nós tenhamos o conceito de missão. É um poder ou função que se confere a alguém para fazer algo. Encargo, incumbência, obrigação, compromisso. Quando nós vemos essa definição, nós vamos percebendo então que são ações ou atividades ou atitudes que nós temos que trabalhar, que nós temos o compromisso de fazer, porque a missão neste conceito ela é livre do ponto de vista da solicitação. No plano espiritual, quando nós estamos lá fazendo a nossa programação reencarnatória, os nossos mentores vão nos ajudando a montarmos essa história de vida que será a nossa vida no mundo físico. Eles nos ajudam, não nos impõem. Então nós pedimos aquilo que achamos em função de todo o trabalho que fazemos, de quais são as nossas atividades, quais são as provas e as provações que passarei nesta existência, para mostrar que aprendi e principalmente para mostrar ou devolver à lei o que da lei retirei em outras existências. Então, o que é que nós viemos fazer aqui? Eu acho que essa é uma grande pergunta que muitos de nós fazemos. Por que é que eu vivo? Qual a finalidade da minha existência? O que Deus reservou para nós, para cada um de nós nesta vida? A doutrina espírita diz que nós fomos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição. Ou seja, nós somos criados num nível de conhecimento, que falamos aqui de simplicidade e ignorância, nós estamos falando do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da elevação moral, da elevação intelectual. É nesse sentido que nós estamos falando. Então nós somos criados simples e ignorantes, tendentes à perfeição. Mas nós vamos estagiar em vários pontos deste processo evolutivo que vai fazendo com que nós vamos adquirindo esses conhecimentos, vamos desenvolvendo as nossas capacidades para atingirmos essa perfeição. Nós vamos passar pelas sensações, pelo instinto, pela inteligência, pelo discernimento, até atingirmos a perfeição. Isso vai fazendo com que nós, a cada estágio, a cada patamar desse que eu estou mostrando aí, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que eu tenho de tomar as minhas decisões. É a capacidade que eu tenho de escolher os meus caminhos. É a capacidade que eu tenho de buscar, no meu entendimento, aquilo que é melhor para mim. E a gente vai percebendo então, em função desses estágios, que nós vamos cometendo alguns erros. E esses erros vão fazendo com que a gente vá corrigindo o rumo. Porque uma coisa que é muito clara na doutrina espírita é que se nós temos o livre-arbítrio, nós temos também as responsabilidades ligadas às nossas decisões. Então, se eu escolho um determinado caminho, e eu tenho a liberdade de escolher qual deles eu achar que esteja conveniente, eu não posso reclamar depois do que eu vou colher. Os bens terrenos proporcionam gozos momentâneos. A felicidade duradoura está ligada à vida moral, à vida espiritual.
Kardec pergunta, numa determinada pergunta do Livro dos Espíritos, a felicidade relativa que vivemos na Terra. E a resposta que o Espírito Verdade lhe dá é a seguinte: a felicidade ela é relativa na Terra, mas ela está ligada a duas componentes muito importantes. A primeira delas, paz de consciência. Consciência tranquila. E a outra é a fé no futuro. Porque se nós hoje vivemos as nossas existências com as nossas dificuldades inerentes ao nosso estágio evolutivo, nós sabemos que nós estamos plantando um futuro. E esse futuro é um futuro de perfeição, como foi colocado naquele gráfico anterior. A espiritualidade nos diz que nós temos o germe da perfeição dentro de nós. Só que para que essa perfeição ela desabroche, eu tenho que dar condições para que ela desabroche. É como se fosse uma semente. Se eu colocar uma semente aqui em cima dessa mesa, dificilmente ela vai brotar, porque ela não tem as condições ideais para desabrochar. Agora, dentro da semente tem uma árvore. E a partir do momento em que eu dou condições a que essa semente se desenvolva, ela se tornará uma árvore. A partir do momento em que eu dou condições para que esse espírito evolua, ele atingirá a perfeição. Neste conceito, então, nós temos as classificações que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, nas perguntas lá de classes dos itens 100 a 113. Ele está trabalhando ali a classificação a classes espirituais. Aqui a gente não tem muito tempo para a gente se aprofundar, mas são 3 classes. A primeira delas são os imperfeitos, os bons e os espíritos perfeitos. Como eu sou da área de exatas, eu gosto muito de gráfico, né? Para a gente poder, porque para mim fica mais fácil nós entendermos algumas coisas. Então, se nós olharmos nesse eixo aqui, né, são o número de existências. Eu coloquei ali do outro lado a evolução do espírito. Eu não sei se fica fácil para vocês entenderem que este ângulo que existe entre essas duas linhas, quanto mais aberto ele for, menos existências eu terei para atingir a perfeição. Quem gosta de matemática com certeza consegue olhar isso aí direitinho. Quem não gosta, às vezes eu acho que fica meio complicadinho, né? Porque nem todo mundo gosta de matemática. Mas eu acho que isso é uma maneira muito gráfica da gente mostrar que a oportunidade que nós temos de diminuir o número de reencarnações é nós passarmos do estágio de espírito imperfeito para espírito perfeito. Porque quanto mais for fechado este ângulo, maior é o número de existências. O que significa mais fechado este ângulo? Significa que eu tenho que repetir as experiências até eu aprender a lição. É como se fosse uma escola. Toda vez que eu não atinjo a nota mínima, eu preciso repetir o ano. As nossas existências são as mesmas coisas, resguardadas, evidentemente, as devidas proporções. Mas é no sentido de que, quanto mais eu vou perdurando no mal, maior é o número de existências até eu aprender. Quanto mais rápido eu aprendo a lição, mais rápido eu mudo de estágio. E vou me tornar um espírito puro. É interessante nós fazermos essa análise, porque Jesus, que é o governador na Terra, quando a Terra foi criada por Ele, há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era espírito perfeito. Então, vejam, 4 bilhões. Eu não consigo imaginar, na verdade, o que sejam 4 bilhões e meio de anos. Mas eu imagino que seja muito tempo, né? E se nós olharmos as nossas existências, na média, vivemos 80 anos, 84 anos, pelas estatísticas atuais, nós vamos vendo que é uma existência muito curta.
que são 84 anos perante a eternidade? Absolutamente nada. Mas nós também sabemos, pelas informações que recebemos dos espíritos, que de períodos em períodos nós retornamos ao mundo espiritual, períodos em períodos retornamos ao mundo físico. Porque espíritos no primeiro patamar, que são os espíritos imperfeitos, há necessidade ainda de reencarnarmos, de vivenciarmos a experiência física. Então, nós reencarnaremos ainda. Estou falando a humanidade, não estou falando de nós que estamos aqui. Talvez nós já sejamos a última reencarnação nossa aqui, espero. Mas existem espíritos neste planeta que ainda terão muitas reencarnações, porque é só nós olharmos o que acontece hoje no mundo. E a espiritualidade nos coloca como colocado que a felicidade relativa é a confiança no futuro. Nós vemos que todos nós, sem exceção, atingiremos a perfeição. Só que aqueles espíritos que não se enquadrarem nessa nova sistemática, nessa nova realidade do mundo, e eu vou mostrar para vocês por que eu estou dizendo daqui a um pouquinho, continuarão reencarnando em planetas primitivos ou planetas de provas e expiações, como é a nossa Terra. Quanto tempo a natureza investiu para lapidar a máquina física? Nós já fomos assim. Hoje somos assim. Quanto tempo levaremos para estruturar os mecanismos da alma? As guerras, a falsidade, a depredação da natureza que nós estamos hoje enfrentando as suas consequências? E é só o começo se nós não modificarmos. A falta de caridade. Então, o nosso corpo físico já modificou bastante, ele já evoluiu bastante. Porque esse corpo físico já foi preparado já há alguns milênios para receber espíritos, que somos nós, no nosso nível evolutivo. Transição planetária. Manuel Filomeno de Miranda diz que o nosso corpo já está se modificando para receber espírito de uma outra qualidade espiritual, preparando a Terra, planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração, para receber espírito de uma outra qualidade. Que possamos nós sermos aqueles que continuaremos aqui. Porque se nós não aprendermos as lições, nós iremos para um outro planeta, continuando ainda a oportunidade de evoluir. Mas um planeta adequado à nossa condição. Porque nós vemos hoje, no nosso planeta, a dificuldade que nós temos muitas vezes. Eu não sei se todos têm essa insegurança, mas eu, por exemplo, hoje eu não saio de casa em determinados horários para ir em determinados locais. Por quê? Porque, na verdade, existe uma insegurança que permeia a nossa sociedade em função de uma série de situações. Nós não temos aqui muito tempo para conversar, mas se nós pensarmos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando lá Kardec está trabalhando as leis morais. Estudem as leis de sociedade. Aí nós vamos entender por que esse mundo está vivendo desse jeito. Nós vamos entender que nós ainda temos, quando eu falo nós, por favor, entendam a humanidade, não nós que estamos aqui, apesar de fazermos parte da humanidade, mas é uma observação que eu digo à humanidade. Nós somos ainda egoístas. Nós não somos fraternos, nós não somos caridosos. Então, esse nosso comportamento gera uma série de consequências. Eu sei que a criminalidade, essa situação que nós vivemos no mundo, não é tão simples assim. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que quando nós nos modificarmos, tudo isso vai se modificar.
E Kardec coloca numa das determinadas perguntas, a resposta que o Espírito Verdade lhe dá, e não vou dizer o número porque eu quero que vocês estudem, porque como diz a frase aqui do quadro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudem, leiam. Mas Kardec faz essa pergunta e o Espírito Verdade diz o seguinte: vai atingir um ponto de ruptura, não com essas palavras, mas com esse conceito. Quem é da área da administração sabe do que eu estou dizendo. Toda modificação ela tem um ponto de ruptura. Ela cria condições até o momento em que ela rompe, ela muda de estágio. A violência vai chegar nesse mesmo nível. Até um momento em que nós, habitantes do planeta Terra, diremos, chega. Mas o chega não será do ponto de vista agressivo. Será acolhendo aqueles que necessitam. Domingo, no CEP, lá na Federação Espírita, no Teatro da Federação, nós temos um companheiro, desembargador, aposentado hoje, mas ele foi da vara da família. E ele fez uma palestra para nós, aliás está no Jornal Mundo Espírita desse mês de julho, sobre a maioridade penal. E ele fez um estudo muito interessante, que ele apresentou no domingo, e que eu só trago uma informação que ele nos trouxe. 70%. Nós temos hoje entre encarcerados e pessoas que a justiça está procurando para levar para a penitenciária e os que estão nas delegacias, a nossa população carcerária seria 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Os estudos mostram 70% desta população carcerária reincidirá no crime. 70%. As crianças, os adolescentes que são levados a esses abrigos de trabalho que é feito, né, para os infratores nessa idade, a reincidência é de 30% somente, comparado evidentemente com 70%. Por que os 70% dessa população não reincidem? Porque lá, independente de que às vezes a gente vê alguns excessos, infelizmente eles acontecem, é porque eles recebem carinho, recebem identidade. Não identidade papel, mas identidade como pessoas. Recebem conhecimento, recebem profissão. Então nós vamos percebendo, nesta condição que estamos dizendo, é que todo esse processo precisa ser acelerado. Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, fala isso de maneira muito objetiva. Os espíritos que estão ligados ao planeta Terra estão tendo as suas últimas oportunidades de continuarem aqui. Porque o planeta continua evoluindo. Aqueles que não se adequarem irão para um planeta adequado à sua realidade. Então aqueles que vivem pela violência irão para um planeta onde a violência é uma coisa comum. E o nosso planeta Terra deixará de ter violência. Quando a gente vê esses participantes desse Estado Islâmico, de uma crueldade absurda, e conversando com Divaldo, quando ele esteve aqui na conferência, eu o acompanhei em alguns momentos, a gente estava conversando sobre esse assunto, e ele disse: meu filho, isso são espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades, mas que fazem parte ainda da horda de Átila. Quem gosta de história, pesquise quem foi Átila, o rei dos Hunos, de Alarico, que era tão ignorante, que não sabia contar,
para ele saber como é que tinha sido a batalha, se a batalha anterior tinha sido mais violenta do que essa, ou a atual foi mais violenta do que a outra, ele decepava a cabeça dos mortos e fazia pilhas. Então, uma pilha maior, em relação a uma pilha menor, essa batalha foi maior. Foi melhor, entre aspas, do que a anterior. Então nós vamos percebendo que esses mecanismos da alma precisam se modificar. Não está tão distante a Segunda Guerra Mundial. Nós passamos do final do segundo milênio, estamos já iniciando o terceiro, já estamos há 15 anos no terceiro milênio, e nós ainda mantemos as mesmas maneiras de pensar. As ideias econômicas, sociais e religiosas continuam do mesmo nível. Quando a gente lê na história as perseguições religiosas que existiam no passado, a gente acha que isso é coisa do passado, não é? Infelizmente não. Ainda temos a perseguição religiosa. Então nós andamos no tempo, mas nós ainda não modificamos os nossos mecanismos da alma. Num período de 30 anos, posterior ao término da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 2 guerras. Perdas de vidas, acirramento das tensões e ódios étnicos. Interessante que na semana passada foi a comemoração de 15 anos, se não me engano, 20 anos da guerra na Sérvia, que foi uma perseguição étnica, religiosa. E quando estava sendo feita uma homenagem àqueles que morreram, começaram a brigar novamente. A divisão do mundo, o progresso científico e tecnológico a serviço da destruição. É interessante que quando a gente vê e lê sobre esse assunto, a gente refletir um pouco. Apesar da maldade humana, a tecnologia da destruição hoje é utilizada para salvar vidas. Esse é o processo de transição da Terra, dos 4 bilhões e 600 milhões de anos, dividida nessas eras aí que a gente não vai entrar muito na discussão. É só para a gente poder ter uma ideia de como isso foi montado. Nós vamos ver aqui, nos últimos 10 milhões, aparecem os primeiros homídeos, que não são ainda os homens. Entre 5 e 3 milhões de anos, os primeiros gênero Homo. E no último 1 milhão de anos surge o Homo sapiens. Então esse ser foi evoluindo junto com a Terra. E a Terra, como é que ela evoluiu? Eu fiz esse quadro para mostrar para a gente como é que se enquadram espíritos e planetas. Se vocês quiserem ler, evidentemente aqui está um resumo muito pobre do que Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Então eu coloquei lá na primeira coluna quais são as ordens. A terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. As classes espirituais, os imperfeitos, os bons e os puros, que estão lá naquela primeira projeção que eu fiz. E Kardec trabalha as características de cada espírito. Então vamos lá dar uma olhada muito rápida. Os imperfeitos, quais são as características dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, egoísmo e todas as paixões consequentes, tem intuição de Deus e restritos conhecimentos. Quando falamos de restritos conhecimentos, nós estamos dizendo que mesmo com esses gênios que temos na humanidade, o homem ainda conhece muito pouco a respeito das coisas de Deus.
Os espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria, ainda predominância do bem, virtudes afloradas, conhecimentos avançados e compreendem Deus. E os espíritos puros, superioridade moral, intelectual absolutas, são os mensageiros de Deus. Como é que esses espíritos são ligados a quais planetas? Então, os espíritos imperfeitos estão ligados aos planetas primitivos de provas e expiações. Por quê? Porque as características desses planetas são adequadas ao nível de cada espírito. Os planetas primitivos de provas e expiações, vamos pegar aqui provas e expiações, que é do planeta Terra. Dominam as paixões incontidas, grande imperfeição moral, violência gerando guerras, egoísmo gerando injustiça social, o mal predomina sobre o bem e o materialismo predomina. Não precisamos fazer muita análise para verificar que é isso que acontece no nosso planeta. O nosso planeta é um planeta ainda materialista. Os habitantes desse planeta é um planeta ainda materialista. Ou não é? Nós somos reconhecidos pelo quê? Pelo que temos ou pelo que somos? Pelo que temos. Se você tem um carro bonito, mora numa casa boa, independente da tua condição moral, as pessoas te valorizarão. Estou falando humanidade. Nós temos que mudar isso. Isso vai mudar. Nos planetas de regeneração, que é o próximo passo da Terra, abrigarão os espíritos bons. São mundos transitórios, as almas encontram repouso para as fadigas, o mal é pequeno, o bem predomina. Mundo de transição entre regeneração e feliz. O bem já começa a predominar. Nós vivemos ainda dificuldades no nosso planeta hoje em relação a esse conceito de bem e mal. Porque muitas vezes nós achamos bem alguma coisa que fazemos, mas olhando sempre para a nossa satisfação. Eu faço o bem para o outro, aguardando algo em retorno. Volto a dizer, estou falando da humanidade. Quanto as pessoas fazem algo esperando algo em troca? Fazem o bem esperando uma retribuição. Até o momento em que nós faremos a grande transformação e faremos o bem pelo bem. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho sobre essa transformação. Quando nós estudamos, vamos pegar o nosso exemplo, doutrina espírita, nós estudamos que nós temos que fazer caridade, certo? A gente quer fazer sempre o bem. E fazemos de bom coração. Isso não se discute. Vamos pegar agora essa fase que a gente viveu, né, que já a gente volta a modificar, e quando tem uma mudança de estação. A gente começa a olhar para o nosso guarda-roupa e verificar que determinadas roupas não fazem mais parte da moda. Então o que a gente faz normalmente? Nós pegamos essas roupas, fazemos a seleção. E para onde a gente leva normalmente? Para o centro espírita, certo? Para dar para aqueles que necessitam. Com bom coração ainda. Aí, eu vou dar essa roupa para um assistido na minha casa. Aí eu pego. Vou pegar um exemplo dos homens, né? Aqueles paletós que tinham uma lapela que vinha até aqui, que se batesse o vento você saía voando, parecia uma asa delta. Isso é da década de 70. Os mais novinhos acho que nunca viram esses paletós, mas os que têm um pouco mais cabelo branco vivenciaram essa realidade. Aí eu pego esse paletó e dou para alguém. A gente sempre acha que pobre não tem bom gosto, não tem manequim e não tem tamanho de pé, certo?
Mas eu dou esse paletó com a maior boa vontade para uma daquelas pessoas que são assistidas. Quando eu faço isso, o que eu espero dele? Que ele agradeça, certo? E se ele não agradecer? Qual será a minha reação? É isso que nós estamos falando. Do bem pelo bem. Porque eu posso, nesse momento, ao ter a recusa da minha doação, eu posso ter duas atitudes. Primeira delas, ingrato, nunca mais dou nada. Não é isso? É uma possibilidade. A outra possibilidade é, obrigado, mas eu vou dar então para outra pessoa. Porque ele também tem direito de não aceitar. Eu hoje não faço mais esse trabalho na casa espírita onde eu frequento, que é o Defonso Corrêa. Mas já fiz isso durante muitos anos. Existem, lá nós chamamos de clube de mães. Existem assistidos na nossa casa mães que se comportavam à mesa como verdadeiras rainhas. Pessoas que não tinham na casa uma mesa e uma cadeira para se sentar para fazer uma refeição. Mas sentavam-se à mesa no momento em que nós distribuímos os lanches, as refeições, e se comportavam como verdadeiras rainhas. Então nós vamos vendo neste processo, que eu quero concluir com isso, é que no momento em que eu tenho a atitude 1 ou a atitude 2, está dependendo da minha reflexão. O conhecimento, o estudo da doutrina espírita, nesse caso do exemplo, que diz que eu tenho que ser caridoso, que eu tenho que trabalhar para o bem do próximo, eu não estou mais preocupado com a reação dele. Eu preocupo com a minha reação. Então, se eu dou o paletó e ele não aceita, eu vou entender também que ele não gostou. Mas isso não modificará a minha ação para um próximo, para um outro. Porque se eu tiver a atitude primeira em dizer que ele é ingrato e não vou dar nunca mais nada para ninguém, eu não me transformei ainda. Eu ainda tenho a teoria, mas não a prática. E eu me lembro de já ter trazido esse tema para nós refletirmos aqui nesta casa sobre o saber e fazer. Quando nós estudamos, nós estamos aprendendo a saber. Eu estou adquirindo conhecimentos para que me habilite a começar a tomar as minhas decisões. Mas o mais importante é o fazer. Porque às vezes eu conheço pessoas que recitam as 1019 perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Conhecem os 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecem a Gênese de cabo a rabo. Mas não aplicam no seu dia a dia esse tipo de conhecimento. Então isso é importante que nós tenhamos essa consciência de que essa modificação do nosso ser, o nosso crescimento moral, se dará através do fazer. Porque o conhecimento é muito bom e é importante. Não estou aqui tirando o peso dele. Mas tão importante quanto conhecer é fazer. É aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo. É aplicarmos no nosso dia a dia aquilo que a gente tanto estuda. A gente ouve falar em virtude, a gente ouve falar em caridade, a gente ouve falar em fraternidade. Mas o grande momento
É quando eu aplico esses conceitos nas minhas relações. Quando eu aplico esses conceitos, não com o meu amigo ou com o meu amor. Porque aí é fácil, né? Ser fraterno, ser caridoso com um amor, com um grande amigo, uma pessoa que nós temos uma relação muito boa, é muito fácil. O problema é nós sermos caridosos, é nós sermos fraternos com os nossos inimigos. E esse processo evolutivo fará com que nós, num determinado momento da nossa existência, nós não nos preocuparemos mais com esse tipo de coisa. Porque seremos todos irmãos, somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Não o Pai biológico, mas o Pai espiritual. Então nós temos esse grande caminho, essa grande missão a seguir. O livre-arbítrio faz com que nós tenhamos sofrimentos ou não sofrimentos. E esses sofrimentos estão ligados a quê? O orgulho, o egoísmo, que é uma evolução lenta. Porque nós queremos. Lembram do ângulo que eu falei? Quanto mais lenta for esta evolução, maior o número de reencarnações que terei. E tenham isso como informação. A cada existência que nós não cumprimos com os nossos deveres, eles vão se agravando. Porque eu tenho a oportunidade e não aproveito. Tenho oportunidade e não aproveito. E as nossas dificuldades vão aumentando. O livre-arbítrio me leva a não fazer nada e esperar. Ou seja, a gente ouve muito às vezes na brincadeira e às vezes sério, mas essa dificuldade que eu tenho nesta vida, essa eu não vou trabalhar agora, eu vou trabalhar depois. Espera, próxima encarnação eu faço. Quando será? Quando será a próxima vez que teremos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, trabalhando para o nosso crescimento? Como eu sou da área de exatos, eu faço muita conta. Quantos habitantes nós somos na Terra? 7 bilhões? A espiritualidade nos diz que nós temos 4 vezes mais no mundo espiritual. Então, se somos 7 aqui, somos 28 lá, certo? Então, a população ligada ao planeta Terra são 35 bilhões de seres. Se todo mundo desencarnasse no mesmo momento e reencarnasse no primeiro momento, seria uma relação de 1 para 4, certo? Mas é só nós olharmos as estatísticas que vai mostrar que nós temos uma taxa de mortalidade e uma taxa de natalidade, principalmente hoje no mundo, muito baixa. Então significa que eu saio daqui e eu tenho que esperar uma outra oportunidade, que eu não sei quando será. Mas eu tenho a informação também, nós discutimos isso aqui agora, que eu só evoluo no meu atual estágio evolutivo na carne. Então, para eu avançar, eu preciso estar aqui de novo. Então eu faço a seguinte observação. É um vestibular de faculdade de primeira linha. E nós, neste momento, nós temos essa oportunidade. Que a gente não perca essa oportunidade. Que a gente tenha essa consciência, e evidentemente sabemos que isso faz parte do nosso ser. Nós temos ainda muitas dificuldades, mas o mais importante é que nós consigamos, pelo menos, identificar quais são as nossas dificuldades e trabalharmos pelo menos uma delas. É um compromisso que nós deveríamos ter conosco, com a oportunidade que a espiritualidade nos dá de estarmos reencarnados. E se alguém quiser saber como é que isso funciona,
Missionários da Luz. André Luiz. Leiam. Lá André Luiz está trabalhando como é que esse processo acontece. É uma descrição muito bonita. Vale a pena a gente estudar. Então a transformação íntima é fácil? Não é fácil. Alguém já leu a obra Paulo Estevão? Quem já leu? Está lendo? Vale a pena. Quem não leu, leia. Porque vai mostrar a trajetória de de Saulo, até se transformar em Paulo. E é interessante que ele persegue. Você já está em que parte? Essa parte ele já perseguiu, né? Já cometeu todas aquelas dificuldades que ele cometeu. E fazia pelo bem, hein? Por aquilo que ele entendia o bem. Porque ele defendia as leis mosaicas. E ele então, quem não leu, leia. Eu não vou contar a história, porque é que ele faz isso. Mas vale a pena. Mas quando ele então está chegando a Damasco, na perseguição àquele que ele reputava como responsável por um determinado fato, que é o grande mote do livro, ele cai cego. E ele, a partir daí, ele começa a se transformar em Paulo de Tarso. Se o cristianismo hoje, quando eu falo cristianismo, eu estou falando conceitualmente a doutrina de Jesus. Se o cristianismo é hoje o que é devido a Paulo. Ele foi o grande arquiteto de todo esse processo. E tudo isso está na obra Paulo Estevão. Quem não leu, leia. Mas essa é uma transformação que não é com todo mundo que acontece. Porque ele, a partir daquele momento, ele fica cego e vai procurar uma pessoa que ele nem sabe quem é. Acreditando que que Jesus irá ajudá-lo. E aí ele sofre. Era um doutor da lei que passa por muitas dificuldades, vive no deserto. Não vou contar a história porque senão vou estragar a tua leitura, mas ele vive no deserto, ele volta a fazer um trabalho manual para poder sobreviver. É um trabalho muito interessante, mas essa transformação é uma transformação fácil? Como é que a gente pode explicar essa transformação? E eu já falei isso aqui de uma maneira muito rápida, essas transformações que falamos, na transformação efêmera, patológica, intelectual e a moral. Porque todas elas têm uma função. Elas têm a função de despertar. E eu vou passar rapidamente aqui, porque a gente já falou bastante sobre elas. Quando eu dei o exemplo agora do agasalho. Né? A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Isso está lá no Consolador, Francisco Cândido Xavier. E a resposta: a virtude é sempre sublime e imorredora, aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores. Ou seja, aquisição do espírito, quando eu desperto, quando eu dou esse grande salto de transformação, eu nunca mais vou perdê-lo. Porque é aquisição. É uma lição que eu aprendi. É como um exemplo muito simples, mas para a gente poder entender o que eu estou falando, é como se nós aprendêssemos a tabuada um dia e hoje, alguns anos depois de nós termos aprendido a tabuada, nós continuamos sabendo a tabuada, porque isso é uma aquisição, isso já está impregnado no meu ser. Qual é o sinal característico da imperfeição? O interesse pessoal, o apego à matéria. Qual a maior virtude? Sublimidade do interesse próprio, ou seja, eu dou ao outro aquilo que seria meu.
já falamos. O orgulho é o germe que está em todos os vícios, que é exatamente oposto à caridade. Então, o que é um homem caridoso? É um homem paciente, conduz a benevolência e aprende a repreender com brandura sem excitação. Quando nós somos pacientes, essas características elas são muito aceleradas do ponto de vista das nossas ações. Ou seja, o que é benevolência? É bondade. O que é indulgência? Compreende que os agravos humanos são provenientes da ignorância, ligados à evolução. Isso é indulgência. É o entender que o erro do outro está ligado ao seu processo evolutivo. Não vou julgá-lo. Eu vou entender. E vou ajudar se possível. Fugir da cólera, atitude que desperta instintos selvagens, adormecidos, animalidade. Lembra quando eu mostrei agora há pouco que nós temos na criação e na perfeição nós temos uma série de estágios? Um deles é as sensações, que vão sendo despertadas a partir do momento que nós demos o grande salto de princípios espirituais para espíritos. Isso também está no Livro dos Espíritos. Kardec trabalha a evolução do ser, do princípio espiritual. E depois o outro salto da sensação, ele vai para um instinto. E que pode ser representado pelo instinto de conservação. Quando nós, em determinadas situações limites, o que nos move é o instinto de conservação. É o instinto de preservação. Só que muitas vezes esse instinto de preservação ele é violento. Então quando nós permitimos que a cólera tome conta da gente, nós corremos o risco de tomar atitudes que nós não nos conhecemos. Por isso que é importante a gente se conhecer. É a gente fazer essa reflexão íntima e começar a identificar onde é que estão as minhas dificuldades. Onde é que estão as minhas fraquezas. E se a gente quiser fazer essa análise, feche-se no banheiro e olhe no espelho. E comece a fazer algumas perguntas a você mesmo, em situações limite. Como essa que é o exemplo que eu coloquei agora da caridade, no exemplo de quando eu estou conversando com alguém que não me respeita. Quais são as minhas atitudes? Porque uma coisa é importante a gente avaliar ou refletir é o seguinte: eu sou uma pessoa que tem uma fachada. Essa fachada externa vocês veem, mas a fachada interna vocês não veem. Essa fachada interna sou eu. Porque muitas vezes nós temos uma fachada externa que ela é polida, ela é educada por determinadas conveniências. Mas eu por dentro não sou aquilo. Então eu faço a seguinte observação. Quando a gente discute com alguém e a gente tem vontade de pegar o pescocinho da criatura e apertar, esse é o nosso instinto. Aperta até sair pelo menos 1 metro de língua. Esse é o nosso instinto. Esse é o nosso instinto. Agora, é um grande passo evolutivo nós termos a vontade de apertar, mas não fazermos. Isso é um grande passo. Porque no passado nós apertávamos. Sabemos lá o que fizemos, né? Quais são os grandes erros que cometemos? Eu não quero saber dos meus. Eu não quero. Eu sempre parto do seguinte princípio: se estou hoje como espírito imperfeito,
habitando a terra, coisa boa eu não fiz. Todos nós que estamos aqui temos grandes débitos. Então que a gente tenha a oportunidade de olharmos como sendo a nossa missão, a missão de cada um de nós, é evoluirmos. Como eu disse agora há pouco, o dia que retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos confrontados não com juízes, seremos confrontados com as nossas consciências, com os nossos compromissos. E quiçá possamos, neste momento, olharmos para os nossos compromissos e dizermos: sou completista. Cumpri com todos os compromissos que eu assumi quando me foi dada a oportunidade da reencarnação. E se alguém quiser estudar o que é um completista, Nosso Lar. André Luiz pergunta aos mentores do Nosso Lar, numa conversa que ele tem ali nos primeiros capítulos, do que são completistas. E os espíritos lhe dizem com todas as letras, inclusive dão percentuais. Leiam. Quando nós lemos Manuel Filomeno de Miranda, se eu não me engano, me perdoem, eu não me lembro agora o título do livro, mas é Manuel Filomeno de Miranda que faz, se não me engano é Trilhas da Libertação, se eu não me engano. Ele menciona uma colônia espiritual chamada Colônia Esperança. Uma colônia como o Nosso Lar e como outras colônias que existem no plano espiritual para receber os espíritos que desencarnam aqui da Terra. E ele diz que nesta colônia ela é especializada em receber espíritos espíritas, espíritos que professavam a doutrina espírita. E ele diz, a maioria absoluta retornam a esta colônia falidos. Não falidos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista compromisso. Então que nós, nesta reflexão que fizemos nesta noite, que eu tenha conseguido passar para todos nós aqui esta ideia do que devemos fazer. Que tenhamos a consciência de que Deus nos deu a oportunidade de estarmos reencarnados neste momento na Terra, para que a gente avance na senda do bem. Que a gente não perca esta oportunidade. Que a gente estude. Estava conversando aqui agora há pouco sobre a quantidade de estudos que essa casa proporciona, os dias que ela permite, abre suas portas para nos receber. Não percamos essa oportunidade. Porque através do estudo, através de conversas como nós estamos tendo hoje, que ele me disse, né, que nas segundas e sextas-feiras também existem palestras públicas, cada companheiro que vem aqui traz um tema para reflexão. Não de acusação. Porque eu sempre parto do seguinte princípio: se eu estou aqui na frente falando sobre esse tema, alguma razão tem. Alguma razão tem. Então que a gente tenha essa possibilidade de, nestes dias, refletirmos sobre o que os companheiros trazem, estudando aquilo que os nossos coordenadores nos trazem nos grupos de estudo, para que tudo isso sirva de elemento, sirva de base, para que nós façamos as nossas reflexões e possamos usar essa qualidade, essa habilidade que temos, chamada livre-arbítrio, que possamos fazer as nossas escolhas, as boas escolhas, porque nós não podemos nos esquecer que existe uma lei que rege todo esse processo, chamada lei de causa e efeito, e toda ação que eu desencadear, boa ou má, eu teria as consequências dessa ação que provoquei. Que possamos nesta noite, saindo daqui, refletir sobre o que nós comentamos. Eu não tenho mais tempo para continuar, precisaria de pelo menos mais 1 hora para continuar a nossa conversa, mas por uma próxima oportunidade a gente continua.
Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.